Olá, turminha do sétimo ano, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, ok? Então, dando continuidade no nosso assunto ainda de população brasileira, tá? Semana passada eu iniciei com vocês um vídeo, né, uma aula falando sobre essa formação da população brasileira, onde eu pedi que vocês pesquisassem, né, alguns grupos a qual eu citei na nossa aula que contribuíram para o nosso processo de formação, né, da nossa população, onde vocês aprenderam alguns grupos como portugueses, que no caso você cita europeus no geral, né, já que temos portugueses, italianos, espanhóis, alemães, né, asiáticos como sírios, libaneses, japoneses, temos também africanos da nossa cultura, assim como indígena, tá, que é a nossa cultura original. Pedi que vocês pesquisassem, recebi sim alguns trabalhos, ainda estou na guarda de outros, tá? Então, dando continuidade ainda sobre esse processo de formação, eu explanei um pouco a vocês alguns grupos que fazem parte da nossa formação da população, né? E agora eu vou explicar por parte cada grupo desse, ok? Então vamos lá? Quero apresentar a vocês como a questão do Brasil, da diversidade, né? Nosso Brasil realmente é um Brasil bastante diverso, tá? Eu peço que vocês mais prestem atenção nessa imagem aqui para me explicar ela a vocês, tá? Que essa imagem aqui apresenta o quê? Nosso Brasil dividido de acordo com cor e raça, tá? Onde a gente tem a cor marrom aí representando branco, né? A cor lilás mostrando os preto, a cor laranja, os pardos, amarela, a cor amarela que representa a cor amarela, né? E a vermelha que representa os indígenas, né? Então, vocês podem ver, como eu tinha dito a vocês, que cada região dessa, cada estado desse teve seu processo de habitação, né? De acordo com o seu processo de colonização, tá? Que é um assunto que a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver estudando cada região isolada, tá? Mas agora, quando eu citar esses grupos, eu vou explicar um pouco, tá? Então, primeiro vamos começar pelos povos indígenas, né? Que são os povos indígenas do Brasil, que são descendentes dos nossos habitantes nativos, né? Que estavam aqui no nosso território, né? E estima-se que, antes da chegada dos portugueses, né? Da colonização dos portugueses no século XVI, já existia índio aqui no Brasil. Eles são nossos povos nativos, né? Onde eles foram perseguidos, onde eles foram quase dizimados, tá? Ao longo do tempo, tá? O censo de 2010, que foi o último censo, né, apontou que a população indígena brasileira ela estava estimada quase 900 mil indivíduos pertencentes, tá? Onde estão variados em 305 etnias, que seria o quê? Seus grupos humanos, né, que compartilham afinidades linguísticas, culturais e genéticas, tá? Onde a gente tem o quê? A maior concentração desses povos estão, sim, na região norte. Mas isso não implica dizer que vai ter em outras regiões, não, tá? Tem sim indígenas espalhados no nosso Brasil. Mas concentra-se mais na região norte, tá? E vai ser ressaltado que existe um processo de adaptação, né, dos portugueses ao chegar aqui no Brasil para colonizar. Não foi fácil. Como vocês já aprenderam na história, né, em história, né, que esse, como eu falei aí, eles foram dizimados ao longo do tempo, onde os portugueses trouxeram vários tipos de doenças para os índios, causando assim sua morte, assim como se travou-se várias lutas entre portugueses e índios, consequentemente levando à morte de alguns dos índios, tá? Lembra que eu falei que estimava-se que tinha cerca de 5 milhões de índios, né? Olha esse número aqui, gente, a gente tem uma redução de, especificamente, de 82% da população indígena foram dizimados no decorrer desses 5 séculos, tá bom? Vamos observar essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui apresenta o número de habitantes, né, dividido por região, o número de indígenas, né, de terras indígenas pertencentes ao nosso Brasil, tá? Como vocês podem observar, a região norte é a região que mais apresenta indígenas, né? E a região nordeste e centro-oeste, o número está um pouco equivalente, tá bom? Está dividido um pouco de terras habitadas por indígenas, tá? Até mesmo na região sul. Mas a região que menos apresenta terras indígenas, como vocês podem observar aqui, é a região sudeste, né, que apresenta o menor número de indígenas no nosso país, ok? Então, mas também é muito importante que a gente fale nessa aula um pouco sobre a preservação da cultura indígena, tá? Que tanto vem se perdendo ao longo do tempo. E eu peço, se eu tivesse em sala de aula, eu ia falar isso para vocês e vou falar aqui também. Peço que vocês valorizem mais a cultura indígena, porque essa cultura que é pertencente à nossa origem, tá? Estima-se que aproximadamente 58% dos indivíduos, né, que se declararam indígenas no censo de 2010, né, eles habitavam em terras indígenas, né, onde são áreas reconhecidas pelo governo brasileiro, né, como uma ocupação legítima de grupos indígenas que pertencem a essas terras, onde eles possuem autonomia, né,
Mas também existem dezenas de parques e terras indígenas, né, reconhecidas no Brasil, tá? Que ajudam, sim, a preservar essa cultura indígena. Cerca de 270 idiomas existem, tá? No decorrer dessa mistura toda desses grupos indígenas, tá? Mas tem muitos grupos também que correm o risco de desaparecer, né? Além de mais outras culturas, alguns costumes tradicionais desses povos. Lembrem que esses povos aqui, por mais que existam 270 idiomas, era para existir mais, tá? Porque a cultura indígena, o idioma deles é muito diversificado, tá? Mas eles sofreram aquele processo de aculturação, aquele processo de domínio dos portugueses, né? Onde alguns foram colonizados, fizeram processos jesuítas, né, que vieram para o Brasil com o intuito de catequizar esses índios, já que consideravam-se que esses índios, eles, por causa da sua religião, eles iam para o inferno, né? E por isso, assim, adotaram adotaram a religião católica no nosso país, tá? E a gente tem o quê, né? Alguns indivíduos desses viviam fora de terras indígenas, tá? Onde possuíam parcela significativa, né? Habitada por áreas urbanas. Tem muitos índios morando, sim, na nossa área urbana. Tem muitos índios também se modernizando no sentido tecnológico, mas isso eles não deixam de ser indígenas, tá? E, em geral, é mais difícil preservar essa linguagem e a cultura tradicional, tá? Principalmente entre os jovens, tá? Observe essa figura, tá? Aqui é uns índios, tá? Deixa eu baixar aqui. Perdão, né? Onde é uma figura dos indígenas, né? De Uruara, né? Durante uma cerimônia da quebra da castanha, né? Na região norte, na região norte, não, na região centro-oeste, né? Que foi no estado de Mato Grosso, tá? Como vocês podem observar aí, né? Eles estavam num ritual deles, já um ritual de origem, tá? Peço que vocês vejam essa próxima imagem. Imagem não. Perdão, tá? Então, pessoal, por hoje, é isso que eu quis apresentar a vocês. Eu quis apresentar a cultura indígena a vocês, tá? E como atividade, eu quero que vocês vão pesquisar sobre o patrimônio indígena no nosso país atualmente, tá? O que vem acontecendo com esse patrimônio indígena, esse patrimônio cultural deles, eu quero que vocês pesquisem. Vocês não irão me enviar, tá? Essa atividade, tá? Porque é uma pesquisa onde a gente vai debater sobre ela, tá? Eu peço que vocês baixem um aplicativo chamado Meet. Inclusive, esse aplicativo que eu estou usando para gravar a aula de vocês hoje, eu resolvi gravar por ele, para que vocês possam ver como ele é ótimo de ser trabalhado, ok? Então, no mais, eu peço que vocês fiquem bem, se cuidem, tomem todos os cuidados necessários, tá? E como vocês viram, eu estou com um número novo, tá? Peço que agora, qualquer contato seja mantido por aquele número novo, ok? Então, um beijo, um abraço virtual e fiquem bem. Tchau.